todos. É um grande privilégio estar aqui mais uma vez, agora para o nosso estudo número 5, né? 5. Isso, nós vamos, assim como o estudo é número 5, nós vamos estar entrando no livro de Apocalipse, capítulo 5. E eu estou muito feliz com as coisas que têm acontecido, com tudo que Deus tem falado aos nossos corações. Eu espero que assim como o Senhor tem ministrado muita coisa aos nossos corações, como Ele tem aberto a nossa visão para entender muita coisa, assim o Senhor possa estar fazendo com a sua vida também. Então, queria agradecer a todos estarem aqui. Lembrando mais uma vez que esse é o canal Songs of Tomorrow Ministry. É um canal que Deus tocou no nosso coração para que a gente pudesse estar iniciando. Então, vai lá, corre lá e se inscreva no nosso canal, Dê o né? seu like. Dê o seu like no vídeo. Também faz o quê? Compartilhe, né? Compartilhe com seus amigos, Isso. sabe, com seus vizinhos, com Todo mundo. familiares, sabe, para que a mensagem de Papai do Céu seja alcançada por muito mais Isso pessoas. aí, isso aí. E não só isso, também comente, deixe seus comentários. A gente sempre gosta muito de não só ler os comentários, mas também responder. Então, nós Exato. geralmente respondemos as coisas os comentários que nos fazem, tá bom? E uma coisa importante, porque a gente sempre fala de compartilhar, né? Porque tudo isso que a gente está lendo, Apocalipse, ele vai ser cumprido, né? Assim, a parte onde a igreja será levada, justamente quando a palavra de Deus chegar aos 4 cantos da terra. Então, assim, compartilhar, você estará ajudando, né? nessa missão. Nessa missão, então. É isso aí. E então, antes de mais nada, queria convidar você a ter sua Bíblia em mãos e abrir comigo no livro de Apocalipse, capítulo 5, para estarmos lendo juntos. Apocalipse capítulo 5, na minha Bíblia, o título é O Livro Selado com 7 Selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Então vamos estudar sobre que livro é esse, o que ele tem relatado. Na verdade não vai ser nessa aula, vai ser na próxima em relação ao conteúdo do livro, mas você vai aprender muitas coisas interessantes em nome de Jesus. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não choreis. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro na destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. E era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e por sabedoria, e força e honra e glória e ação de graças. E ouvia toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer: Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam Amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram o que vive para todo o sempre. Aleluia, glória a Deus por sua palavra. Então, queridos, a gente vai primeiro falar sobre um pouquinho, né, geral sobre o capítulo, mas eu acho que como aqueles que assistiram, né, o último estudo, né, sobre Apocalipse 4, vocês vão ver que Apocalipse 5 é uma continuação dessa visão. E o que acontece em Apocalipse 4? Jesus, né, convida João a subir ao céu. Ele vê os céus abertos, ele vê a primeira voz que, como de trombeta, falara com ele, e ali ele convida para ele subir ali ao céu e ver o que está acontecendo diretamente do trono de Deus.
E ali nós somos apresentados alguns seres que fazem parte da população celestial, como os 4 animais que nós já vimos que são os serafins, como os 24 anciãos, que é a primeira vez que a Bíblia menciona sobre eles. Nós, no livro, em Apocalipse 5, nós vamos ver sobre anjos, milhares e milhares de anjos. Nós vamos ver também sobre alguns seres espirituais a mais. E também nós temos um relato sobre a visão do trono de Deus, como era esse trono, como era a semelhança daquele que estava sentado sobre o trono e assim por diante. Então agora nós vemos esse livro, né? Então Apocalipse 5, ele fala primeiro de um livro que está escrito por dentro e por fora, e ele é selado com 7 selos, né? João vê a continuação, né, da cena que foi já apresentada em Apocalipse 4, onde o Senhor Deus está sobre o trono e na sua presença estão os 24 anciãos e os 4 animais. Só que agora nós temos a descrição de um anjo forte que brada: quem é digno de abrir o livro? No decorrer do capítulo, nós vemos que somente Jesus, e ele representado também por um cordeiro agora, ele é digno de desatar os selos e paralelo. Isso é motivo de grande alegria e louvor, não só no céu, né? A gente vai ver pela descrição do capítulo, né? Que no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, todas as criaturas louvam ao Senhor, porque ele é digno de desatar os selos, né? E isso é muito interessante também porque é a primeira vez que nós vamos ver, tô dizendo assim, em Apocalipse, né? Essa é a primeira vez que Jesus vai parar de falar com João e agora João vai começar a ter diálogos com outras pessoas. Então, já nesse primeiro diálogo aqui com outra pessoa, nós vemos um dos 24 anciãos falando com João. E isso vai começar a acontecer muitas vezes, não só os 24 anciãos vão falar com João, mas outros anjos, etc. Então, dessa vez ele muda um pouquinho o estilo como o Apocalipse estava sendo apresentado. No capítulo 1, 2 e 3, meio que Jesus está narrando e entregando a mensagem para João. A partir desse momento, quer dizer, o 4 também, mas a partir do capítulo 5, nós vemos Jesus entrando muito claramente dentro da narrativa das coisas que vão acontecer. Então, Jesus continua mostrando para João, sim, mas agora ele, vamos assim dizer, é um ator principal. Não que ele não fosse, mas ele entra na narrativa e João começa a ter diálogos com outras pessoas, né? Apocalipse 5, versículo 1, né? A gente já começa falando sobre o livro. E que livro é esse? Esse livro não é a primeira vez que aparece na Bíblia. Diferentemente dos 24 anciãos, né? Que a primeira vez que eles são mencionados é justamente em Apocalipse. Esse livro ele já foi mencionado antes, mais especificamente Isaías 29, 11 e Daniel 12, 4. Eu vou ler Isaías 29, 11 e a pastora GG vai estar procurando Daniel 12, 4. Em Isaías 29, 11 diz assim: pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não posso, porque está selado. Agora, Daniel 12, 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Julguem vocês, né? Façam suas próprias reflexões. Olha o que o anjo fala para Daniel: sela as palavras desse livro e muitos correrão de um lado para outro e a ciência se multiplicará. Nós vivemos num mundo frenético onde as pessoas literalmente vão de um lado para outro, inclusive, eu estou dizendo nem só tipo na sua própria cidade, estou falando viaja o mundo inteiro e a ciência se multiplicou, né? Se você está me vendo aqui, vendo a pastora GG, é porque a ciência se multiplicou e hoje nós temos capacidade, né, de nos gravar e nos transmitir para o mundo inteiro. Então essas palavras estão cumpridas. Então, uma coisa muito legal, muito notória que acontece em todas as menções, Isaías 29, 11 e Daniel 12, 4, é que todos eles mencionam um livro selado. O que seria um livro selado? Seria um livro cujo conteúdo está escondido, não está aberto publicamente. Você não consegue saber o que está ali dentro porque ele está fechado e as pessoas não podem abri-lo.
Isaías é até muito interessante, né? Porque fala que se dá um livro àquele que sabe ler, mas ele diz, eu não posso porque o livro está selado. E o que isso quer dizer? Isso é uma coisa muito boa. Esse entendimento ele está oculto até que chegue a hora daquele que é digno de abri-lo e assim fazer com que esse conhecimento chegue aos outros e as coisas que estão escritas nesse livro aconteçam, né? Se você prestar atenção no diálogo entre Daniel e um anjo, em Daniel 12, não é só esse versículo que a gente leu, mas em todo Daniel 12, nós vemos que Daniel, o próprio Daniel, que estava sendo tendo a revelação, né? O anjo estava revelando a ele próprio não entende tudo, e ele pergunta ao anjo, né? Quando que essas coisas vão acontecer? E o mesmo diz, ele fala para Daniel, Daniel, vá em paz, porque isso está selado até o fim. Então Daniel vê esse livro fica selado e passa-se grande parte da história até que esse livro seja aberto. E esse livro é aberto por quem? Por Jesus. No decorrer desse capítulo, nós vamos ver que Jesus abre esse livro. E isso é uma profecia, ou seja, é para o tempo futuro, mas eu acredito plenamente que muitas coisas nós já estamos vivendo. E a gente vai falar isso nos próximos vídeos. Um dos motivos pelos quais, agora eu quero te fazer refletir mais uma vez. Por que Apocalipse e Daniel são tão difíceis de entender para muitas pessoas? Alguns vão falar, porque é linguagem figurada. Não, nem tudo aquilo ali é simbolismo. Tem coisa que é real. E mesmo o simbolismo ele está falando sobre algo real. Então não é por isso. Sei lá, é porque a linguagem é difícil? Eu não sei. Né? A pessoa pode dar com várias razões pelas quais ela acha que não entende Apocalipse. Mas, querido e querida, Apocalipse é difícil de entender para muita gente. Daniel é difícil de entender. E mesmo nós que estudamos e pedimos ajuda a Deus, tem coisas que simplesmente nós só vamos saber quando acontecer. Mas por que isso? É porque o livro está selado. Entende? Os selos vão ser retirados. E assim toda a humanidade vai começar a entender. Não vai ser só os cristãos, não vai ser só o povo de Israel que vai entender. Toda a humanidade vai começar a ver. Uma coisa muito interessante dentro do livro inteiro de Apocalipse é que nós vemos algo que eu gosto de denominar como a queda da barreira do espiritual e material. Nós vemos a atuação de anjos, nós vemos a atuação do próprio Jesus, do próprio Deus. Nós vemos assim, depois do milênio, nós vamos abordar isso, depois do milênio, que é o reino de 1000 anos de Cristo na Terra, depois disso vai estar escrito em Apocalipse que Satanás será solto de novo e ele vai vir enganar as nações de novo e as nações vão se rebelar contra Jesus. E então, assim, você vai ver que assim, as pessoas vão saber com quem elas estão lutando, vão saber com quem, contra quem elas vão lutar e quem é que vai levá-las a lutar. Quando a Bíblia fala que Satanás vai enganar, é porque Satanás engana muita gente achando que ele tem poder contra Deus, que, enfim, ele, se a pessoa ficar do lado dele, ele realmente tem poder contra Deus e não é verdade. Então, assim, as pessoas vão saber, essa barreira vai se desfazer e nós vemos isso também como algo que está selado. Você tem pessoas que acreditam em Deus, pessoas que não acreditam, pessoas de várias religiões, mas naquela época não vai ser assim. Até porque, no decorrer também de Apocalipse, quando o anticristo vier à Terra, a Bíblia fala que ele será oposição a tudo aquilo que é chamado de Deus, porque ele vai querer ser adorado como Deus. Ou seja, hoje nós temos idolatria, hoje nós temos várias religiões, mas no tempo do anticristo, ele vai querer adoração só para ele. Só para ele. Então as pessoas vão saber. A Bíblia fala sobre a besta, o falso profeta, que serão, no caso, personagens que farão prodígios. Eles farão prodígios, eles farão coisas. Então, assim, a Terra não será mais enganada dessa forma, por não saber que Deus existe ou não acreditar em Cristo. Eles vão estar vendo, as coisas vão estar acontecendo, entende? Então, isso também tem a ver com os selos. Assim, à medida que os selos vão sendo tirados e as coisas vão acontecendo, a Terra vai se encher, sim, do conhecimento de Deus e as pessoas que se rebelarem, elas vão saber contra quem elas estão se rebelando também. Então, um dos motivos pelos quais é tão difícil de entender as profecias sobre o fim dos tempos, contidas não somente em Apocalipse, mas nos outros livros, a gente sabe que não é só Daniel e Apocalipse que falam sobre o fim dos tempos, é porque estas palavras estão seladas, e assim como no desenrolar de Apocalipse, os selos serão abertos gradativamente, e junto com as consequências deles, o conhecimento virá aos santos. Pode ler para mim, por favor, Daniel 12:10.
Daniel 12, Daniel 12:10 a gente vai falar sobre isso também. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Ou seja, os sábios, aqueles que têm um conhecimento vindo de Deus, entenderão, mas os ímpios não entenderão. Algo extraordinário de se comentar é que em Daniel 12:4, o anjo manda Daniel selar as palavras até o tempo do fim. Porém, em Apocalipse 22:10, o anjo diz a João para não selar as palavras da profecia deste livro, porque o fim está próximo. Porque próximo está o tempo, melhor dizendo, perdão. Ou seja, Daniel 12:4, o último capítulo de Daniel, o anjo fala, sela essas palavras porque o tempo ainda vai chegar, né? Só que em Apocalipse 22, versículo 10, né, no último capítulo de Apocalipse, o anjo fala para João, não sela as palavras desse livro, porque Deus já queria que esse conhecimento das coisas que vão acontecer chegasse até mim, até você. Então, até o tempo está próximo, então ele manda, não sela, não sela. Daniel precisava selar porque o tempo ainda não estava próximo, mas João não pode selar porque o tempo está próximo, né? Essa revelação tinha que chegar até nós. Seguindo, além de mostrar a grande conexão de ambas as revelações, que falam do mesmo tempo em séculos completamente diferentes, ou seja, de Daniel para João é muito tempo, né? São séculos e séculos. Isso mostra que o fim está próximo depois de Jesus, visto que a próxima dispensação após a igreja e a graça já é o fim. Então foi aquilo que eu falei nos primeiros estudos. Por que existe uma palavra que fala, por exemplo, quando Jesus fala sobre as dores, ele fala assim, não passará esta geração até que essas coisas aconteçam. Que geração é esta? É a igreja, queridos. É a noiva de Cristo. A igreja que o Senhor Jesus comprou, lavou, remiu com seu sangue. Nós somos essa geração. Então, até que isso passe, até que essas coisas, nós não passaremos até que essas coisas aconteçam, no caso. E por que o fim está próximo? Porque justamente depois do nosso tempo aqui na Terra, depois dessa dispensação da graça, vem então o fim. Apocalipse 5, do 2 ao 5, tem uma pergunta, né? Neste versículo nós encontramos o tema central deste capítulo, que nos faz visualizar quem é digno de desatar os selos. Após esse anjo forte bradar e fazer esta pergunta de quem é digno, há um silêncio completo no céu, segundo o que João relata. E isso não foi só no céu, foi no céu, na terra, debaixo da terra, ninguém foi digno de achar. Nenhum sequer, as pessoas não podiam sequer olhar para o livro. Não só as pessoas, os seres celestiais não podiam sequer olhar para o livro, eles não eram dignos. E João fica muito triste, ele se comove tanto que ele começa a chorar de tristeza, porque ninguém foi achado digno. E nessa hora, chega um dos 24 anciãos, ele vai até a João e declara que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abri-lo, né? E ali ele consola João com essas palavras. E isso é uma clara menção ao Senhor Jesus. Primeiro, essa é uma clara menção porque ele é o leão da tribo de Judá e ele é a raiz de Davi, né? Notem como tudo, inclusive a morte de Jesus Cristo, gera planos de Deus para a salvação de todo aquele que crê e também para cumprir toda a profecia que foi feita, ou seja, até as profecias sobre o fim dos tempos, na verdade a morte de Jesus tem a ver. Deus faz as coisas de maneira perfeita, é fantástico. Jesus morre para nos salvar, mas ele morre também e se torna digno para cumprir essas profecias, né? Então, ele venceu para esta hora, para que ele pudesse abrir o livro, né? Como falado, Cristo agora deixa de narrar as coisas a João para se tornar um participante direto dos eventos que ele estava vendo. Então, como vocês veem aqui, João agora já não tem mais um diálogo diretamente com Cristo, né? Se a gente, é interessante notar, né, as descrições de Jesus que a gente vai ver nesse capítulo, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas do primeiro capítulo ao capítulo 4, Jesus aparece glorioso, ele aparece com aquela fisionomia tipo, gloriosa, cabelos, olhos como chama de fogo, e assim por diante, cabelos brancos como a neve, pés como latão reluzente. Essa é a maneira como João visualiza Jesus, né, esse corpo glorioso, né, de Jesus ressurreto, do primeiro ao quarto capítulo. Mas agora,
Jesus já é identificado como leão da tribo de Judá, raiz de Davi e cordeiro, e o cordeiro que foi morto. Então é interessante a gente notar essas descrições. Essas descrições, elas vão aparecer em Apocalipse 5, do 5 ao 6. Neste capítulo nós vemos Jesus Cristo de uma forma diferente, né, do que ele já foi apresentado antes. Agora nós não vemos a descrição voz como de trombeta ou seu corpo glorioso, mas o ancião ele fala com João no versículo 5, quanto o próprio relato de João no versículo 6 descreve Jesus de 3 formas: leão de Judá, raiz de Davi e cordeiro de Deus, havendo sido morto, com 7 pontas e 7 olhos. Então, falando um pouquinho aqui em relação ao leão. Por que ele identifica leão da tribo de Judá? Diversas vezes na palavra, nós vemos a palavra usando determinados exemplos para validar uma informação no sentido de apresentar um contexto para aquela informação, mostrar de onde ele vem. Né? Isso acontece com Jesus. Como leão da tribo de Judá, o ancião revela quem é o que é digno, visto que esta é uma clara referência a Jesus Cristo. Jesus Cristo veio da tribo de Judá. E por que isso é importante? Quando Jacó abençoa cada filho, isso daí vai estar em Gênesis 49, ele vai abençoar todos os filhos dele antes de morrer. Principalmente Gênesis 49, do versículo 9 ao 10, a Judá coube uma bênção profética que o trono estaria sempre com ele. Então, quando Jacó abençoa a Judá, ele abençoa que o trono nunca se apartaria da casa de Judá. Né? E, segundo a profecia, de Judá viria a salvação, como vemos em Malaquias 5:2, que diz assim: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum menor dentre os principais lugares de Judá, porque é de ti que há de sair o chefe, que há de pastorear o meu povo Israel. E olha que o escritor de Hebreus fala, no capítulo 7, versículo 14: Visto ser manifesto que nosso Senhor Jesus procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Ou seja, aqui o escritor de Hebreus está falando que Jesus Cristo é o sacerdote dos sacerdotes, ele é o sumo sacerdote dos sumos sacerdotes. Ele é o sacerdote perfeito segundo a ordem de Melquisedeque. E o sacerdócio era uma atribuição à tribo de Levi, não à tribo de Judá. Né? Então ele fala isso, ele mostra que Jesus veio da tribo de Judá, e quando esse ancião, um dos 24 anciãos, vem falar com João e chama o leão da tribo de Judá, ele está mostrando que aquele cordeiro nada mais é do que Jesus Cristo. Eu vou pedir aqui para a pastora Geisa ler em Gênesis 49, 9 ao 10, que é a bênção de Jacó a Judá. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Amém. E qual foi logo a segunda menção que ele fala? Ele chama Jesus de raiz de Davi. Dessa forma, o ancião ele mostra a linhagem real de Cristo e o cumprimento da profecia que nunca faltaria herdeiro ao trono de Davi, visto que Cristo é eterno. Ou seja, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, apesar de todos os seus erros. Ele se arrependia dos seus pecados, ele amava o Senhor de verdade, ele não tinha prazer no erro. Por exemplo, ele fala, escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, Davi é um exemplo. E por causa disso, né, o amor que Davi tinha por Deus, e Deus ama tanto Davi que fala, olha, eu sempre te darei um descendente no trono. Aí você pode me perguntar assim, mas pastor Maurício, ano de 2020 não existe rei em Israel. Cadê? Essa profecia não foi cumprida? Ela foi cumprida, meu querido. E ela foi cumprida em Jesus. Quando Deus fala isso, que não faltaria herdeiro sobre o trono, ele está falando que Jesus, ou seja, o Salvador, viria da descendência de Davi. Então Jesus ele tem linhagem real direta da descendência de Davi. Você pode ver isso, por exemplo, na genealogia que está em Mateus 1, se eu não me engano. E ali ele conta toda a genealogia. E aqui o ancião ele valida que a pessoa que é digna de abrir o livro é Jesus, é o descendente real, é a raiz de Davi. E como Jesus é eterno, ele ressuscitou e ele reina glorioso para sempre, essa profecia foi cumprida. Só que agora,
o trono de Davi, né, o descendente que governa e que veio de Davi, ele não governa só Israel, ele governa todo o universo, ou mais do que isso, tudo que foi criado, ou será, né? Em Isaías 11, 1 e versículo 10, nós vemos a profecia se referindo à raiz de Jessé. Eu vou pedir aqui para a pastora Jesus estar lendo Isaías 11, 1 e também no versículo 10. Mas ele fala raiz de Jessé, que nada mais é também que raiz de Davi, porque Jessé, na verdade, é o pai biológico de Davi. Então, raiz de Jessé é outra forma como a Bíblia também chama, né, a raiz de Davi. Pode ler, por favor. 11:10. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Agora, versículo 10. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Ou seja, é uma clara menção que Isaías já está fazendo a Jesus Cristo, porque, inclusive, Isaías é chamado de profeta messiânico, porque ele fala muito sobre o Messias, e as coisas que ele falou sobre Jesus se cumpriram exatamente. E muitas ainda vão se cumprir, porque muitas também têm a ver com o reino milenar de Cristo na Terra, muitas têm a ver com o fim dos tempos, né? Não é só para quando Cristo veio em carne. Como eu falei, a genealogia fala, né, mostra para você a descendência de Jesus. E quando a gente fala de raiz de Jessé, se você abrir a sua palavra em Mateus 1, versículo 6, vai estar escrito assim: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias, e assim por diante. Se você continuar lendo isso, vai estar escrito assim: e Jacó, que não é Jacó de Abraão, Isaac e Jacó, é outro Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, raiz de Davi ou raiz de Jessé é uma plena menção à linhagem real de Cristo. Então, essa profecia em Isaías, ela mostra o futuro reino de Cristo, ou seja, ela está falando do milênio, ela não está falando de quando Cristo veio à Terra pela primeira vez. E em Romanos 15, 12, Paulo diz: E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Glória a Deus. Quem vai se levantar para reger os gentios? Jesus, no reino milenar. Esta palavra confirma que o reino de Cristo sobre a terra no milênio essa palavra confirma o reino de Cristo sobre a terra no milênio, e essa é uma prova de como qualquer sistema político e filosófico não tem como dar certo, porque o único governo perfeito acontecerá quando Cristo reinar como Senhor absoluto de todas as coisas. Então, hoje em dia nós vivemos uma grande tensão política em todo mundo, e as pessoas se degladiam por ideologias, por filosofias, e querido, nada vai dar certo. O único governo que vai dar certo é o governo de Cristo. Democracia tem seus problemas, capitalismo tem seus problemas, comunismo tem seus problemas, socialismo tem seus problemas, todo tipo de governo tem seus problemas. O único governo perfeito será o de Cristo. Como cordeiro, né? João fala: eu vi um cordeiro como havendo sido morto, que tinha 7 olhos e 7 pontas. Ele vê esse cordeiro, não é mais o ancião que fala para ele, ele próprio vê. Então, como cordeiro, João Evangelista, ou seja, aquele que escreveu o Evangelho, e é esse também que escreveu o Apocalipse, a gente chama ele de João Evangelista, para contrastar com João Batista, que era primo de Jesus e foi quem começou a batizar em Israel, né, nas águas, né, os próprios israelitas. Como cordeiro, João Evangelista testifica o testemunho que João Batista fez de Jesus quando o batizou. Se você for em João 1, do 29 ao 34, você vai ver isso aqui. Você vai ler isso aqui. Eis o Cordeiro de Deus. Isso é João vê Jesus e ele fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa palavra está mais completa se você ler João 1, do 29 ao 34. Mas João dá esse testemunho assim que ele vê Jesus vindo ao batismo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este cordeiro havia sido morto, mas lá estava como uma menção à ressurreição de Cristo. E ele tinha 7 pontas e 7 olhos, que simbolizavam os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Né? Pontas ou chifres na Bíblia, queridos, eles é símbolo de força, de poder. Né? E os olhos, eles podem significar
conhecimento ou presença, ou seja, assim, quando a gente fala esse cordeiro havendo sido morto que tinha 7 olhos e 7 pontas, isso mostra a onipresença e onipotência de Jesus, poderoso para salvar. Amém? Glória a Deus. E agora, de Apocalipse 7 ao 14, nós vamos ver Cristo, né, como centralizado muito nesses versículos, né? Então, deste versículo em diante, vemos o Senhor Jesus em uma posição de honra no meio dos tronos dos animais e perante o Senhor Deus. Então, como é que João vê Jesus nessa cena? Ele vê Jesus no meio dos tronos. Ele vê Jesus ali entre os 4 animais e perante o trono do Senhor. Então, é uma posição de honraria. Ele toma o livro, o cordeiro vai até o Deus, né, que é o ancião que está sentado ali no trono, e toma o livro. Ou seja, preste bem atenção, ninguém podia sequer olhar para o livro. Jesus é tão glorioso que ele vai até Deus e toma o livro. Deus entrega o livro para ele. E aí acontece uma grande festa, acontece uma grande celebração celestial, onde até mesmo as criaturas que vivem no céu, na terra, debaixo da terra e nos mares, louvam e adoram o Senhor Jesus e a Deus que está assentado sobre o trono. Ou seja, ali acontece uma grande explosão de louvor, porque Jesus é digno, né? A Bíblia fala que Jesus ele foi glorificado por Deus e ele foi glorificado e por isso ele é digno disso. Deus deu honra a ele. Aquilo que ele fez, o seu sacrifício na terra, o consagrou, o preparou e o tornou digno de assumir essa responsabilidade, né, de abrir o livro. Nestas ações de graças, existem mais confirmações sobre quem é o Cordeiro quando ocorrem citações. Então, tem essas citações aqui no capítulo 5. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Quem foi morto? Jesus. E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo e nação. Ou seja, quem verteu o seu sangue pelo mundo? Jesus. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Ou seja, nós vamos ver uma... Eu vou falar depois essa palavra, mas a Bíblia fala que nós fomos feitos reis e sacerdotes para Deus. E eles reinarão sobre a terra, ou seja, é a promessa de Jesus, que quando Jesus voltar no milênio, nós estaremos com ele e reinaremos sobre a terra. Nós vemos isso, inclusive, em uma das cartas das 7 igrejas, né? Fala, e eu darei poder sobre as nações, e assim por diante. Então, também tem outra menção que mostra claramente que eles estão falando de Jesus. Digno é o Cordeiro, que foi morto. Ou seja, quem é o Cordeiro que foi morto? Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí, em Apocalipse está escrito: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ação de graças. É fantástico saber que esses homens, comprados de toda tribo, língua, e povo e nação, foram feitos para Deus, reis e sacerdotes, e que reinarão sobre a terra. É muito maravilhoso saber que essas pessoas somos nós. Você, eu, pastora Geisa e todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. Nós, servos do Deus Altíssimo, cujas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Aleluia! E por fim, meus amados, eu gostaria de mostrar, segundo a própria palavra de Deus, onde são depositadas as orações dos santos. Vocês já pararam para pensar, quando você faz uma oração, né? Como o Senhor trata a sua oração, ou como o Senhor recebe a sua oração. E é lindo ver o capítulo 5 mostrando como Deus trata as nossas orações, as orações dos santos. Óbvio que aqui a gente está falando de um período de fim dos tempos, mas o Senhor, ele sempre desejou o diálogo com a humanidade. Se a gente voltar lá para a criação do mundo, lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, nós vemos que quando Deus fez o jardim e pôs o homem no jardim, o Senhor Deus vinha pela viração do dia para conversar com o homem. Então, querido, Deus sempre quis ter comunhão com a humanidade. Quem quebrou esse laço de comunhão não foi Deus. Não foi Deus que se afastou de nós. Fomos nós que nos afastamos dele pelos nossos pecados, pela nossa desobediência, a começar da desobediência no jardim, mas a gente realmente não tem que ficar culpando Adão ou Eva pelo que eles fizeram, porque nós falhamos com Deus todos os dias também. Se nós estivéssemos no jardim, provavelmente nós teríamos feito a mesma coisa, né? Então, para onde que vão essas nossas orações, né? Então, nesta passagem, todos os integrantes da cena celestial tinham salvas. O que é salva?
é um recipiente adornado, era um recipiente de ouro, segundo a palavra, salvas de ouro. E elas estavam cheias de incenso. E a Bíblia fala que esse incenso são as orações dos santos. E quando nós vemos aqui no decorrer de Apocalipse, estas orações em forma de incenso sobem até Deus, até as narinas de Deus. Assim vemos a maneira nobre e especial com que o Senhor trata cada uma das nossas orações. Verdadeiramente, como Cristo disse, e tudo que pedisse em oração, crendo, o recebereis. Sendo assim, eu te convido a inundar constantemente a presença do Senhor através das suas orações, com ação de graças e muita gratidão. Você vai fazer súplica? Suplique. A Bíblia fala, faça súplicas, deprecações, intercessões, assim por diante. Mas louve o Senhor, dê ação de graça. Entregue não só o seu pedido, mas a tua adoração. Essa tua oração, essa tua adoração, essa sua ação de graça, ela vai subir às narinas do Senhor e o Senhor vai se agradar de ti. Olha que coisa linda. O Senhor pega as suas orações, bota como incenso numa salva de ouro e assim ele recebe a sua oração. Se Deus trata a sua oração de forma tão importante, eu te convido a orar mais e a tratar você mesmo a sua própria oração como algo muito importante, algo que vai te abençoar na caminhada com Deus, algo que vai te levar a um nível superior de relacionamento com Deus. Amém? Amém. Então, esse foi o capítulo 5, um capítulo pequenininho, onde nós começamos a ver, né, o desenrolar dos acontecimentos dos fins dos tempos, né? A começar do livro. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai ver que tem os 7 selos, então daqui para frente vai ser a abertura de cada selo. Então a cada selo que se abre existe um acontecimento no céu e na terra. E depois disso vem as 7 trombetas. Depois nós temos o episódio, né, do dragão, das testemunhas, da besta que subiu da terra, da besta que subiu do mar, do anticristo, do falso profeta. Nós depois temos também as 7 pragas, nós temos, enfim, o milênio, depois nós temos quando Satanás é solto e finalmente vencido. Então nós temos uma série de coisas, mas daqui para frente nós vamos começar, vamos dizer que até agora foi o prólogo, né? E daqui para frente vai ser ação, 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 para mostrar o desenrolar, como as coisas vão acontecer no fim dos tempos. Como eu falei, nós já estamos vivendo as dores, nós já estamos... quando Jesus morre na cruz e ressuscita, ali a mulher já engravidou. Ali, quando eu falo isso, é que a Bíblia fala, né, que seria como a terra, né, passaria por princípio das dores, como uma mulher que está prestes a dar à luz. E quanto mais se aproxima o dia do Senhor, é como se a mulher estivesse chegando próxima da luz, então ela começa a sentir mais contrações, ela começa a sentir mais dor, ela sabe que o bebê vai chegar a qualquer momento. Então, basicamente é isso. Quanto mais nós vamos nos aproximar do fim, mais na Terra vai ser manifestado sequência de acontecimentos que vão mostrar que o fim está chegando. E quais são essas sequências, né? São terremotos, e pestes, e fomes, e guerras, rumores de guerras, e assim por diante. Aí, mais uma vez, eu te chamo a reflexão. Será que já não tem acontecido muita coisa? Antigamente, como era? Hoje, como é? Sempre aconteceu terremoto? Sempre. Sempre aconteceu peste? Sempre. Sempre teve fome? Sempre. Mas olha a sequência, olha como rápido as coisas estão evoluindo e progredindo. Então, a gente vai ter tempo ainda, se Deus quiser, para falar sobre tudo isso. Eu não vou entrar agora, porque esse estudo é dedicado ao capítulo 5, mas daqui para frente nós vamos começar a ver realmente ação, 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 ação. Muitas coisas vão acontecer, muitas coisas vamos poder falar à luz da palavra, tá bom? Quero te agradecer demais junto aqui com a pastora GG, porque você ouviu esse estudo até agora. É muito maravilhoso para mim e para ela termos a sua presença. Quero agradecer demais a pastora GG, vocês não têm noção como ela me ajuda a produzir esses estudos. Agradeço muito por seu compartilhamento, porque eu sei que você já deixou o seu like, porque eu sei que você já se inscreveu. Na verdade, eu não sei, mas eu tenho fé que você se inscreveu, que você deixou seu like, que você comentou e que você compartilhou. Ou que vai fazer ainda. Se você não fez, então vai lá, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber todas as notificações. Dê o seu like, compartilhe, comente. Faça com que a palavra do Senhor chegue a mais pessoas e ponha
é muito interessante a gente adquirir bons hábitos, né? Então, sempre tem esse bom hábito de você estar sempre dedicando um tempo para Deus. E agora que nós temos, né, o advento da internet e que nós podemos acessar material de boa qualidade, dedica uma horinha do seu dia para você estar vendo bons vídeos, bons louvores, boas pregações, bons estudos. Isso vai enriquecer a sua vida, Se tá bom? alimentem com coisas que vão te edificar, né? Exato. Então, muito obrigado. Tchau, tchau. Até a Tchau, próxima. gente.